Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. Realmente para mim é uma grande bênção e um grande privilégio estar aqui novamente em Jacareí, Brasil, e compartilhar novamente os momentos de companheirismo. Hoje, domingo, 25 de janeiro deste ano 2026. Podem sentar, por favor, uns minutinhos. Hemos estado hablando Neste dia estivemos falando referente o que é o Espírito Santo, esse novo nascimento na alma, no lugar santíssimo, no lugar santíssimo do ser humano, dos escolhidos de Deus, na etapa na qual estamos vivendo, que é a etapa de era de pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo. E temos estado vendo o que é essa teofania que é recebida em nosso tempo. A teofania, que é a palavra, vem da dimensão da palavra, da sexta dimensão, de onde vem a palavra, e vemos que a sétima dimensão é a alma. E desta grande teofania vem as nossas teofanias. Agora vejam nesta mensagem intitulada A Atração Final. Aí nos diz: agora vocês vejam, a palavra vem aos profetas. Abraão era um profeta. Por isso Deus podia se manifestar a Abraão. Se fez visível a Abraão em teofania, quando lhe apareceu como Melquisedeque. Se fez visível a Abraão como lhe apareceu como Elohim, porque era o profeta Abraão. E a palavra vem aos profetas, e a palavra se encarna nos profetas. O mundo teofânico, essa dimensão teofânica, aproxima de cada profeta que Deus coloca na terra, e daí é que eles recebem essa mensagem, essa palavra que se encarna neles. E no Apocalipse diz que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Deus é o Deus dessas teofanias de cada profeta, e que vem a teofania, o Espírito enviado de Deus, o Espírito de cada profeta vem e se encarna em cada profeta. Ainda que esses corpos nos quais esses profetas habitam, não é um corpo perfeito, não é um corpo trazido pela palavra falada. Porém, mesmo assim, a palavra se encarna neles, mesmo que sejam homens como todos os demais homens. Mesmo que são homens, como a Bíblia fala, como o apóstolo Santiago disse a respeito de um dos grandes profetas de Deus, falou a respeito do profeta Elias, disse: Elias, sendo um homem, é com paixões semelhante a nós. Orou para que não viesse chuva sobre a terra por 3 anos e meio, e não veio. Depois orou para que chovesse, e choveu. E disse também: desça fogo do céu. E desceu e queimou um capitão com 50 soldados. E depois falou novamente: desça fogo do céu. E caiu sobre outro capitão que veio buscá-lo com 50 soldados mais. E quando o terceiro veio com mais 50 soldados, e Elias se preparava para falar, o capitão, prostrado diante de Elias, disse: meu senhor, poupe a minha vida e a vida desses 50 soldados, e não faça como fez com os capitães anteriores, com o seu grupo de 50 soldados, cada um deles anteriormente. E então ele não falou a palavra. E porque Elias, Moisés e todos aqueles outros profetas podiam falar e as coisas aconteciam, e hoje em dia qualquer pessoa poderá dizer: desça fogo, e não desce. Ou que venham tais pragas
e não vem sobre a terra, porque cada pessoa tinha pegado os pensamentos do seu próprio espírito, que é um espírito permissivo, que não é da sexta dimensão. São de um pensamento de um espírito que não é da sexta dimensão, que não é da dimensão da teofania, da dimensão da palavra, da dimensão criadora. Portanto, um pensamento que não é desta dimensão, ou seja, da sexta dimensão, ainda que fale quem falar, não acontecerá quando ordenar que tal coisa aconteça. Mas aqueles profetas, sendo a palavra, o verbo, sendo a teofania encarnada, eles falavam não pelo pensamento terreno, não pelo pensamento de um espírito permissivo, mas pelo o espírito vindo da mente da teofania. Vejam, então, de onde cada filho e filha de Deus hoje, onde estão chegando. Em uma ocasião, o profeta Moisés disse: quem dera que todo o povo fosse profeta. Ou seja, que aquilo que Moisés falou ali estará cumprindo nesse tempo final. Mesmo estando nesses corpos, poderemos falar a palavra e as coisas vão acontecer. Porque já estamos na etapa do lugar santíssimo, onde nossas teofanias podem entrar. Não podem habitar no lugar santo, não podem habitar no espírito. Tem que habitar na alma. E aí é que é produzido o novo nascimento. É na alma. Então, essa é a dimensão criadora. E por essa palavra criadora que vinha desta mente criadora, da teofania, eles falavam neste espírito, nessa mente, nesta unção, e as coisas aconteciam. Por isso que o salmista, e depois Jesus, repetindo as mesmas palavras, disse: eu disse, Deus é sois, mas como homens morrereis. Porque vejam, como lemos ali, os profetas tinham as duas consciências juntas, porém eram homens mortais. Eram deuses, porém como homem morriam. Não tinham esse corpo glorificado e eterno. Mas nesse tempo, essa escritura, quando cumprir, então onde diz Deus é sois, vai chegar o momento que os que permanecerem vivos seremos transformados, e isso unirá com a eternidade. Ou seja, não vai acontecer a morte desse corpo, senão que com esse poder que os filhos de Deus terão, antes da ressurreição, com esse mesmo poder, seguirão até que ocorra a ressurreição, e poderemos olhar e ver nesta dimensão de onde veio as nossas teofanias. Senão, ninguém poderia ver a ressurreição. Por isso que podemos olhar aos que serão ressuscitados e nós, ao vê-los ser transformados. Por isso podemos ver os que serão ressuscitados, porque nossas teofanias estarão em nós, neste lugar santíssimo. Agora, desde quando essa teofania estará em nós? Desde quando essas teofanias estarão em nós? Lemos em algum lugar na mensagem de hoje que a evidência de que você tem o Espírito Santo é reconhecendo a mensagem da hora, é recebendo e é crendo e é obedecendo a mensagem e o mensageiro que Deus colocou no tempo que você está vivendo. A identificação de que você tem o Espírito Santo, que é a teofania na alma, é que você crê. E crê no que Deus prometeu pelos profetas. E crê na realidade daquilo que os profetas falaram e trouxeram anteriormente. Agora, ele disse, Deus é sois, e a Escritura não pode ser quebrantada, e todos os filhos de Deus, sendo filhos de Deus,
E somos filhos, se somos filhos do Criador do céu e da terra, então essa é a nossa descendência, a descendência de Deus. O que acontece é que ainda os filhos de Deus estão na etapa, ou têm estado passando pela etapa do ensinamento, da revelação divina, para que a palavra possa, em alguma ocasião, em alguma era ou dispensação, a palavra, a teofania, possa se encarnar em toda a sua plenitude, como se encarnou nos profetas através da história. Vejam, para que possa se encarnar, essa teofania possa se encarnar, como essas teofanias se encarnou nos profetas. E então possa acontecer o que aconteceu com Elias, o que aconteceu com Enoque, o que aconteceu com Abraão. Possa acontecer uma mudança, uma transformação do corpo terreno. Agora, vocês vejam, as coisas de Deus não podem ser julgadas pela mente de Deus, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Para você compreender as coisas de Deus, a mente de Deus, então você tem que compreender tudo que corresponde às coisas de Deus conforme a mentalidade divina, a qual, através de cada era e dispensação, se manifestou, quando, desde o mundo teofânico, veio a teofania, a palavra se encarnando em cada mensageiro, correspondente para cada era. O que cada mensageiro falou foi o pensamento divino que está mais alto do que os pensamentos humanos. Por isso vocês veem que a Bíblia, para ser compreendida com a mente humana, é bastante complicado. Por isso você e eu necessitamos a ajuda do anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que lhe temem e os defende. Mas se nos defende, então pode nos ensinar e pode nos permitir entender. Como ele em Quem é este Melquisedeque, ele disse que aprendemos ou somos ensinados por nossas teofanias. Agora, onde é que isso cumpre plenamente? É nesse tempo. É nesse tempo que podemos compreender o mistério desse sétimo selo. E o que antes era um mistério, agora ficou tão claro que até as crianças conhecem esse mistério do sétimo selo. Porque em cada ocasião que o irmão William tocava nesse tema, ele ia entrar algo mais profundo e dizia: vamos deixar isso quietinho aí, vamos deixar isso quietinho por aqui, disto não podemos falar ainda, disto, porque senão abre o sétimo selo. Por quê? Mas agora vejam, esse quietinho, agora estamos falando. Agora fica aberto completamente para a igreja noiva. Por quê? Porque é a etapa da palavra falada. A terceira etapa é a etapa da palavra falada. E se é a etapa da palavra falada tem que ser trazida aos filhos e filhas de Deus, onde estiver a palavra. E a palavra é a teofania. Então a teofania é a que ensina a esses escolhidos de Deus o que Deus está realizando e cumprindo nesse tempo. Agora diz, mesmo que seja de uma forma temporária, pode operar a sua mente em nós. E então assim que o que entendemos do programa de Deus é revelação divina. E não pelo entendimento dos sentidos terrenos, e não pelo entendimento que nos dê o sentido do espírito permissivo, vem? Estivemos vendo as coisas durante a dispensação da graça, que é o lugar santo. Estivemos vendo sobre esses sentidos e o sentido do espírito, que é o permissivo. Então aí não tínhamos esse mistério completamente aberto. Mas quando chegamos à etapa do lugar santíssimo, que é a etapa da palavra, do logo, a Shekinah, de onde vêm nossas teofanias, então aí somos ensinados diretamente da mente de Deus e obtemos diretamente a mesma mente de Cristo. Ele diz, não pelo entendimento que nos dê os sentidos do Espírito permissivo que recebemos quando nascemos, mas pelo entendimento recebido pelo Espírito teofânico da sexta dimensão, que pelo novo nascimento recebemos, nos pertence
E então Ele nos ajuda para assim nós poder compreender o programa divino. Por isso diz, e os que não têm o Espírito de Deus não são filhos de Deus. Antes, nós rompíamos a cabeça e cada um nos perguntava, serei ou não serei o filho de Deus? E o que é isso do Espírito de Deus? Mas vejam vocês como tudo é simples. Olha como é simples o novo nascimento. Olha como é simples o mistério do anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende e os guia. E nos ajuda para que possamos compreender todo o programa de Deus para o tempo que vivemos. Você nunca está só. Ainda que meu pai e minha mãe me deixarem, contudo o Senhor não me abandonará. Salmo 27:10. Porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor e o anjo de cada um, ou seja, nossas teofanias. E algum dia se encarnará de tal modo que dirá, daqui ninguém poderá me tirar. Agora, aí ele estava nos falando por cima e não estava falando claramente como era, como seria e em qual etapa estávamos. Porém, vocês vejam que algum dia se encarnará. Assim como o Espírito Santo, ele disse na página 134 desse livro, Os Selos, em espanhol, onde ali ele nos falou do Espírito Santo, que é o mesmo, é o Espírito Santo que esteve de era em era em cada mensageiro na porção correspondente, mas não estava encarnado. E ele disse, vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos, agora aqui nos fala de nossas teofanias, quando em algum momento elas cheguem a se encarnar. Olha, está acontecendo algo. Porque por um lado o Espírito Santo se encarnaria no fim do tempo, mas pelo outro lado as nossas teofanias também. Oh, aí tem algo importante, então tudo segue igual o mensageiro. Como eu falava ontem, vai aí passo a passinho, passo a passo, pegadinho. Quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, não estava no lugar santo. As nossas teofanias não estavam andando no lugar santo, o que estava em nosso meio, o que estava na dispensação da graça, tanto o Espírito Santo como as nossas teofanias. Eu não sei se vocês acompanham aí a linha. Aqui não tem tradutor, mas vocês estão entendendo. Ou seja, tem tradutor, porém aqui já entende bem o espanhol. E eu falo bem rápido, eu estou tentando me segurar para não falar rápido. Mas quando chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, então o Espírito Santo se encarnaria em uma pessoa. Então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o reconheceremos como nosso Rei. O coroaremos, o reconheceremos, receberemos sua vinda, receberemos essa bênção da vinda do Senhor. E, ao recebê-lo, o estamos coroando. Assim como nesse tempo, a Igreja Noiva coroou o Espírito Santo. Porque um Espírito não pode ser coroado, tem que estar encarnado para ser reconhecido. E ele diz, algum dia, estou novamente na mensagem que estou lendo, e algum dia se encarnará de tal modo que dirá, daqui ninguém poderá me tirar. Assim que quando isso acontecer em toda a sua plenitude, vejam, ele lhe dirá, consegui entrar aqui. Ou seja, quando isso acontecer em toda a plenitude, em seguida pensamos a transformação. Mas sim, isso é um processo. Diz que o Senhor virá com grande trombeta, tocará a grande trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós seremos transformados e depois arrebatados. Em quanto tempo falei isso? Em menos de 5 segundos. Porém, tem umas etapas que estarão sendo realizadas, que o Senhor estará realizando em nossas vidas, ou seja, umas fases. Ele diz, quando isso acontecer, em toda a sua plenitude, veja, ele dirá, ou seja, nossas teofanias dirão, consegui entrar aqui, porque essa é minha casa. E lembram que esse tempo é a obra de reclamação. Já consegui entrar aqui,
porque esta é a minha casa. Mesmo que eu tenha que consertar algumas coisinhas por aqui, aí é a palavra nos ajudando dia após dia. Ainda que tenho que fazer alguns consertozinhos por aqui, por ali, por lá, porque está um pouquinho meio velha, assim que eu vou fazer novamente com o mesmo material. É ao redor da palavra. Vejam, o mesmo que aconteceu com Abraão e Sara. Foram rejuvenescidos. E como nada é impossível para o que crer, e para o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem, e nada é impossível, porque ele pertence à dimensão da teofania, à dimensão da palavra criadora. Então ele, por criação divina, vai produzir um novo templo no qual ele habitará com você. Para produzir a transformação, a teofania tem que estar encarnada na alma de cada escolhido de Deus, senão não poderá acontecer a transformação. Então, veja, são etapas e fases que têm que acontecer antes desses grandes eventos. Porém, como é algo individual, você é o que conhecerá quando ou se já está em sua vida, consertando sua vida, ou se ainda falta que encarne, ou se está te rodeando para chegar o momento de se encarnar. Porém, se você já tem o Espírito Santo em sua alma e tem nascido de novo, veja que cada ocasião que você estiver para cair ou caia, então um puxão de orelha vai te dar, ou seja, e vai te consertar, endireitar. Vai sentir essa repreensão. Eu não sei como fala aqui. Redarguir. Uma repreensão. E esse ardor no peito. Então você já sabe que é limpando essa casa. Que é a teofania limpando sua casa. Diz, então ele, por criação divina, produzirá um novo templo no qual ele habitará com você. E você veja como vai ser. Ele vai entrar dentro desse templo, desse corpo que você tem, mesmo que não esteja tão bonito como ele desejaria que estivesse. E quando ele entrar aí dentro, então, você vai entrar dentro dele. Porque essa é a forma para o homem, o ser humano, chegar à total perfeição. Alma, que isso é o que você é, espírito e corpo. Alma, que é o que você é, espírito e corpo. O mais importante que você tem é a alma, porque isso é o que vem da sétima dimensão. De onde vêm nossas almas? Da sétima dimensão. O corpo teofânico é da sexta dimensão. E o corpo que terá aqui, pois será o corpo que você receberá aqui mesmo nessa terra. Porém, que será um corpo perfeito. E terão acabado os problemas que temos hoje em dia, que tanto nos incomoda, porque todo mundo desejaria ser perfeito. Todo mundo desejaria ser intachável. Todo mundo desejaria ser como o Senhor Jesus Cristo. E todos os filhos de Deus seremos como o Senhor Jesus Cristo quando obtivermos o corpo transformado, um corpo perfeito, criado pela palavra criadora, assim como ele tinha um corpo perfeito. Isso vai ser o que vai acontecer com cada um de nós, para que cumpra a Escritura que diz que fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho, para ser pessoas que vivam em corpos perfeitos, com um espírito perfeito, ou um corpo teofânico da sexta dimensão que é perfeito. Então poderemos reinar com Cristo por 1000 anos, poderemos criar novos céus, novos sistemas solares, poderemos criar tudo que Deus tenha em seu programa, a que nós continuemos no programa da criação. Assim que não pense que você e eu vamos estar com os braços cruzados sem fazer nada. Recordem o que disse o primeiro ou o segundo Adão disse, e o primeiro filho da criação de Deus, ou seja, da nova criação, ele disse: eu não faço nada de mim mesmo, mas o que eu vejo o Pai fazer, isso é o que eu faço. Da forma que o Pai me mostra, assim eu faço. São João 5,30.
Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez foi o programa que Deus tinha realizado em seu programa de criação, e o Senhor Jesus Cristo veio e repetiu esse programa, porque esse é o programa criativo, um programa de criação. O que falamos hoje, agora, quando chegamos, que não é que você vai fazer e desfazer com o poder que Deus vai te dar. Tem uma ordem. Essa ordem é o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus, que ele disse: eu não faço nada de mim mesmo, mas o que eu vejo o Pai fazer. E assim, nesse tempo, os filhos e filhas de Deus dizem o mesmo: nós não fazemos nada de mim mesmo. Ou eu não faço nada de mim mesmo. Mas o que eu vejo o Pai ou o Espírito Santo fazer, isso é o que eu faço. E vamos crescendo em conhecimento, sendo ensinados pelas nossas teofanias. Agora, vemos assim, com essas curtas palavras, o que é a teofania sendo colocada na alma, no lugar santíssimo. O que um pouquinho mais adiante aqui fala algo também, onde ele disse que no Monte da Transfiguração eles puderam ver, mas vejam, foi dado a eles essa bênção de poder ver nesta dimensão. Foi concedido a Pedro, Tiago e João olhar nesta dimensão. E nesse tempo final terão filhos e filhas de Deus que veriam a glória de Deus sendo manifestada e veriam a esses ministérios de Moisés e Elias sendo manifestados na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ou seja, eles viram essa dimensão da palavra sendo aberta. Vocês e todos que estão me escutando, nesse tempo estão vendo o que Pedro, Tiago e João viram. Estão vendo a glória de Deus sendo manifestada nesse tempo de adoção. Nesta ocasião, vimos esse tema no qual eu anotei a teofania entrando ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E em cada um de nós, na alma. A teofania entrando na alma de cada escolhido de Deus. A teofania entrando na alma de cada escolhido de Deus, de cada filho de Deus. Esse mistério já está sendo revelado. E por isso que ele nos dizia, nem todos nascidos de novo irão no rapto. Lembra desse escrito? Porque, como ele dizia, se tem o Espírito Santo no Espírito, ou seja, no lugar santo, fala que, mesmo tendo, mesmo assim, a alma está negra como o pinche. E poderá ter o Espírito Santo no Espírito, no lugar santo. Ou seja, que é como uma pessoa que pode até falar em línguas, pular, saltar, fazer um montão de coisas, mas no Espírito, vejam, obteve esse pensamento do Espírito e não da alma, e a pessoa está perdida. Por isso ele dizia, quando foram até ele, disseram, olha, os Espíritos submetem a nós em seu nome. E ele disse, não vos alegreis de que os Espíritos se submetem, vos submetem no meu nome, mas bem, alegrai de que os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, que vejam que para tudo tem uma bênção, que não é nessa etapa, naquela etapa onde eles estavam se alegrando do que o Espírito de Deus fazia neles, mas vejam, não era na etapa onde viria a plenitude. Seria mais adiante, teria que ser em era de pedra angular. Como foi na era da pedra angular,
que esse primeiro filho foi adotado ali para realizar essa obra, aquela obra de redenção. Portanto, nesse tempo, onde nós nos alegramos, nos regozijamos, é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e também nos regozijamos de que as nossas tefanias estão nesta casa. Que a limpe, que faça o que queira fazer em nossas vidas, que nos chacoalhe e nos deixe essa casa limpa para que ao redor da palavra sejamos transformados. E dizemos a teofania, que é a palavra, que é o verbo, essa é a sua casa, habita nela, como nós falamos, com gosto e vontade. Disponha e te sirva de onde tu queiras e conserta o que tem que consertar nessa casa. Agora, não fique teimoso, não se torne teimoso, não fique brabo com a repreensão da palavra. Melhor, agarre a palavra, como em uma das mensagens. Isso que ele está falando cai a mim como o anel no dedo, isso é para mim. Agora veja, o que está se preparando e se consertando, agarra essa palavra, e essa palavra que é a teofania, aí está limpando a casa, nós lembram aí? Bom, eu entrei aqui, mas está um pouquinho desorganizado, vamos começar a consertar, arrumá-la. E essa teofania começa a arrumar essa casa desde dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E vai mudando esse corpo, primeiro na alma e depois no espírito, e já não pensamos como antes. E depois já agimos diferente. E então começa a ser visto as obras desta limpeza interior. Já as mulheres param de usar calça e já param de usar maquiagem. Por quê? Porque o que entrou no coração, na alma dessas pessoas é um reflexo de onde essa teofania veio. E o que essa teofania vai refletir no exterior? A forma que é na sexta dimensão. E aquelas que continuam pintando e usando calça e tudo, não têm o Espírito Santo, a teofania na alma, porque o que refletem é o lugar de onde vem esse Espírito que está aí, no lugar santo que vem da quinta dimensão. Tão simples assim. Estivemos vendo a teofania entrando na alma, a essa casa dos filhos e filhas de Deus. Para mim foi um grande privilégio estar aqui esses momentinhos novamente e lhes falar sobre esse tema tão importante que sempre nos interessa saber e conhecer, de como é que essa teofania nos fala dia após dia e nos ajuda a continuar refletindo a dimensão de onde vem essa teofania, que é a dimensão da palavra. Todos passem uma boa noite e até uma próxima ocasião, que estaremos novamente aqui no Brasil. E com certeza será esse mesmo ano, bem certeiro será esse mesmo ano, e esperamos que seja breve, e assim também cobrir uns compromissos que temos, ou seja, que aproveitaríamos o tempo aqui no Brasil também. Agradeço a todos os que estiveram ajudando, colaborando, contribuindo, e também em oração, para que se faça uma realidade as atividades que tivemos aqui, que foram um êxito, e fomos grandemente abençoados pela palavra. Que tenham muitas mais assim. Porque assim todos poderemos ter esse companheirismo em amor uns com os outros, e Deus se agrade desse trabalho que fizemos com sinceridade, com honestidade. Bem, que Deus os abençoe e os guarde conosco. O reverendo Michel Siqueira, para concluir a nossa parte,
nesta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde e todos passem uma boa noite. No sé si... ¿Ah? ¿Quién estará por ahí? Pues sí, Quem está por aí? de momento y no la vi. Eu olhei e de momento não vi, mas por ali está. Podemos entonar algún canto. Poderemos cantar algum cântico? ¿Cuál cantaríamos? Qual vamos cantar? ¿No? Como coronado como rey. Coroados como rei. Hemos llegado para oír tu palabra revelada. Por medio de tu ungido, hoy nos está siendo dada para nuestra adopción. Es la montaña de pan de vida, la que el cuarto Elías vio, que al mover las cortinas, el maná allí encontró. Lo he coronado como Rey Señor, lo he coronado en esta dispensación. Hoy confirmo mi nombre en esta reclamación y me alegro porque soy un vencedor. Coronado como Rey Señor. Coronado en esta dispensación, reconozco esta opción que era nuestro Dios, muy coronado como Rey Señor. Miren, el cuarto sello, él dice al final. Vejam, no final do quarto selo, ele diz: e recorde quarto selo, quinto selo, sexto selo e sétimo selo. São selos que estariam cumprindo nesse tempo final. O quinto selo cumpriu, a metade do quinto selo cumpriu. Mas veja, no quarto selo, ele disse que é um selo predito. Agora aqui ele diz: chama-os, Senhor, e que agora mesmo se arrependam, e que em breve venham a ti, e que sejam cheios do azeite e do vinho, ou seja, do Espírito Santo, do estímulo do Espírito Santo, que sejam mudados deste manto denominacional de pecado e morte, para então colocar a vestimenta da vida eterna, branca como a neve, as quais são dadas pelo noivo.
blancas Estas vestimentas brancas são as que o reverendo William Branham viu. pueblo es este pueblo que ele está hablando aqui. E este povo é este povo que ele está falando aqui. Este povo que ele está falando aqui, chegaria um momento que no final do tempo, teria um povo que estariam recebendo essas vestes brancas, essas teofanias. Então, algum dia, poderão subir na palavra vindicada da ressurreição para a ceia das bodas do Cordeiro. Senão, não poderia subir. E no sexto selo, vejam ali, ele nos disse, isso foi na página 277, na 277 do quarto selo e na dos 479 do sétimo selo, na oração ele disse, e rogo que aparta o poder de Satanás quando vier para desanimá-los. Aparta-o, Senhor, porque não tem algo tão horrível e tão pior que alguém venha, algum grupo ou indivíduo, ou uma pessoa venha desanimar um escolhido ou um grupo. Senhor, aparta esse espírito quando vier. E te rogo que aparta o poder de Satanás quando vier para desanimá-los ou para fazer formarem grupinhos. Aparta todos os poderes do inimigo e nos santifica em sua palavra. Quando alguém vier fazer grupinhos, não se unam. Se aparta disso. Porque vem para desanimar o povo. E ele disse, santifica-nos em sua palavra, nessas teofanias. E assim, nesse tempo, poder ver completamente essa dimensão. Que com a permissão do Senhor possamos ter companheirismo com os da sexta dimensão. Poder ter companheirismo, teofania, com as teofanias deles. As deles ainda não têm esse corpo. Ou seja, o corpo que tinha já terminou, o corpo temporário. E agora já não tem mais esse corpo. Breve terão outro, um glorificado e eterno como nós também. Mas até isso, chegar a isso, se as teofanias já estão aqui, e vieram da sexta dimensão, isso quer dizer que em algum momento vamos ter companheirismo com eles, porque se isso era assim com os profetas, irmão Branham de vez em quando os visitava. Temos lido que eles tinham ou têm as duas consciências juntas, ainda que estavam nesses corpos corruptíveis e temporários. E vejam, o irmão Branham podia estar lá. Diz que os visitava de vez em quando. E ele disse que isso seria assim com os escolhidos de Deus. Portanto, de um momento a outro, vamos ter também companheirismo com eles e vamos estar nas duas dimensões, as quais irão funcionando, as quais estarão funcionando. Senhor, permita esse povo ver a sexta dimensão. Não é difícil pedir porque isso já aconteceu. E para ver os que vão ressuscitarem, tem que ter acesso lá. E qual é a chave que Ele está nos dando nesse tempo para termos acesso à sexta dimensão? A palavra que são as teofanias. Portanto, Ele tem que nos ensinar a usar essa chave.
y dar vuelta para girar y e dar a volta poder entrar a esa dimensión. e poder entrar a essa dimensão que está pertinho, a 12 pés. Decía en una ocasión que Em uma miraba hacia ocasião, abajo, ele dizia que olhava para baixo e viu o corpo dele na cama. Ele estava assim, acostado, deitado. y él decía que yo volver para allá otra E ele vez. disse, e eu voltar para lá novamente e entrar naquele corpo? Não, não queria ir. Era perfección tras perfección. Era perfeição, pós-perfeição, pós-perfeição, mais perfeição. Hacia eso vamos. E para isso vamos, mas não para estar lá, Para aquí en estos cuerpos mas para, experimentar lo que nesses experimentó corpos allá. aqui, experimentar o que ele experimentou Perfección, lá. más perfección, Ele más experimentou perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Oh, bendito seja o Senhor. Estaremos experimentando en estos Aqui, nesses corpos, estaremos experimentando perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Dia após dia, perfeição, mais perfeição, mais perfeição. cuerpos, en la edad de piedra angular, Porque estamos em era de pedra angular, no lugar santíssimo, onde nossas teofanias estão fazendo um trabalho muito importante. esa dimensión, E essa dimensão, entonces con esta dimensión, funcionando com essa dimensão. Algum dia, verán cómo es esa dimensión verão como é essa dimensão. Uma dimensão más rápida, mais rápida, la sexta y la séptima dimensión, a sexta más e a rápida sétima que la dimensão cuarta dimensión, é mais rápida até mesmo do que a quarta dimensão. Em um lugar eu li, que eso, vean ustedes, porque vocês lo vejam, hemos vivido en la isso radio y la nós televisión, vemos no rádio e na televisão, que a gente fala algo aqui escuchando, e em seguida já país más lejano. escutam no país mais distante em questão Ahora, si de eso es rápido, menos que nada. ¿cómo será la sexta dimensión? Agora, se isso é rápido, como será a sexta dimensão? Hijo e hija de Dios. Em cada filho e filha de Deus, com a plenitude da palavra. Diz que essa dimensão é mais rápida do que a quarta dimensão. Dios nos permita pronto Que em breve Deus nos permita acessar a essa dimensão no tan solo mirar y ver, e não somente olhar e ver e ter companheirismo lá com os que partiram, que podamos mas que usar também esa dimensión, possamos usar essa dimensão, nós estando nessa dimensão. seguimos cantando, Vamos continuar cantando, porque senão seguimos hablando, sigue fluyendo seguiremos falando e toda esa revelación, segue fluindo toda essa revelação desse mistério que tem aí, teofanía, nesta siendo encarnada teofania, en el se alma de encanando cada escogido. na alma de cada escolhido. Uxi, isso é algo, Es algo tan grande é algo tão grande, nos está mostrando en este o que Deus está nos mostrando nesse tempo e ao mesmo tempo tão simples, como Dios está cumpliendo todo. a forma que Deus está cumprindo tudo, coroado como rei. Y una gran audiencia fue formada. Con vestiduras blancas son nuestras teofanías. Y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos era yo. Lo he coronado como rey, Señor. Lo he coronado en esta dispensación. Hoy confirmo mi nombre en esta reclamación y me alegro porque soy un vencedor. Lo he coronado como rey, Señor. Lo he recibido y he creído. Y estoy obedeciendo. En él ha puesto Dios, lo he coronado como rey, Señor. Y una gran audiencia fue formada con vestiduras blancas
y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos será yo. Y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos será yo. Cuando él vio, dice, Quando ele viu, esas quando ele viu, blancas, gente com vestiduras disse que blancas, viu essas vestes brancas, pessoas com vestimentas brancas, ou seja, ele as olhou e viu todas iguais. uno más grande que otro, Todos iguais, nenhum maior que outros, todos iguaizinhos, blancos puros, brancos, puros, perfectos delante de Dios. perfeitos diante de Deus. E isso é possível. La teofanía, Isso cada hijo e hija de Dios. se faz possível pela teofania em cada filho e filha de Deus. E quando ele olha através desses ministérios, e Y él los vio blancos. quem olhou lá foi Elias e os viu branco. Os verei branco ou não verei branco? Todos somos brancos, porque as teofanias estão no povo, ajudando cada filho e filha de Deus até chegar a essa perfeição que ele viu ali. Esa teofanía de un lugar de perfección E como essa teofania vem de um lugar de perfeição, então que lo perfeccionará usted. saiba com certeza que aperfeiçoará você até a ponta do cabelo com a transformação. Conosco, o reverendo Michel Siqueira, Continuar y concluir para continuar e concluir a nossa parte nessa ocasião e agradecidos a Ele de la palabra. por essa porção da palavra. Estos días, Como lemos nesses dias, salga meditando y agradeciendo. quando saírem, saiam meditando e agradecendo a Deus pela palavra, o alimento espiritual. Por el pan de vida, Obrigado, Senhor, pelo pão de vida. Obrigado por essa palavra. por el alimento físico, E obrigado pelo alimento físico também, que nos dá dia a dia, o alimento que chega à nossa mesa. agradecemos de la forma en que tú las proviste. Porque agradecemos pela forma que tu proveste. Que Deus os abençoe e os guarde. E conosco, o reverendo Michel Siqueira, novamente. Deus te abençoe e abençoe. Una próxima E nos ocasión. veremos em uma próxima ocasião, muito em breve. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde.